muito bem-vindo ao programa Viva a Vida. É com muita satisfação que nós recomeçamos agora num novo formato, num novo cenário. E você está conosco, nós convidamos você a nos acompanhar sempre. O programa Viva a Vida traz para você conhecimento, informações para que você possa encontrar soluções para o seu dia a dia. É um programa de utilidade pública. Hoje nós vamos conversar sobre direito empresarial com a doutora Leila Salvati. E eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros que estão sempre conosco, a SG Design e Estética, ao Estúdio Dona Isabel Rego, responsável aqui pelo nosso cabelo, maquiagem, unhas. Um beijo para a Marcinha, para o Joel Crosariol, para a Isabel. Ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso. E a Goldfinger, ótica e joalheria, que sempre está conosco aqui nos nossos olhos, né? Vamos receber a doutora Leila. Doutora Leila, se aproxime. Olá, doutora. Não muito, né? Tudo bem? Aqui. Prazer estar aqui de novo. Muito prazer. Por favor. Obrigada. Se assente. Uma honra tê-la aqui novamente. A doutora Leila é uma querida, ela conhece muito sobre direito trabalhista e empresarial, já esteve aqui conosco em algumas oportunidades e agora, mais do que nunca, nós precisamos saber como resgatar, restaurar a saúde financeira das empresas, principalmente nessa área trabalhista por conta das medidas provisórias que foram editadas em 2020. Doutora Leila, como é que fica agora 2021 para os empresários? Pois é, doutora, nós tivemos um ano de 2020 conturbado, tivemos as edições de duas medidas provisórias, a 927 e a 936, tivemos uma lei, a 14.020 de 2020, na qual se teve a suspensão de contrato do trabalho e a redução. Só que, com certeza, aquelas empresas que não tiveram todo o cuidado de contratar um advogado especialista em direito trabalhista empresarial para cuidar dessas medidas, provavelmente vão ter um número grande de ações na justiça nesse ano agora de 2021. Doutora, a senhora acha que agora, em 2021, nós teremos uma enxurrada de ações trabalhistas? Olha, pelas pesquisas feitas nos tribunais regionais e no Tribunal Superior de Trabalho, nós já estamos com enxurradas de ações trabalhistas que vai percorrer durante todo esse ano de 2021. E isso tudo por uma questão de falta de cuidado lá atrás, no ano de 2020. Entendi. E quais foram os principais problemas das empresas com essas medidas provisórias, além de não, vamos dizer assim, não aplicarem corretamente, como a senhora falou, né? Não observarem o texto legal, a interpretação, a regulamentação que houve, porque realmente eu li a regulamentação da lei e ela é complexa, ela muda algumas coisas da medida provisória, não é verdade? Então a gente, como advogado, tinha que tomar muito cuidado mesmo. Quem se utilizou, por exemplo, a empresa que se utilizou da teoria do fato do príncipe ou de força maior para dispensar os seus empregados, né, com todos aqueles benefícios que tais teorias estariam aí fornecendo, né, trocando aqui em palavras mais tranquilas para que as pessoas consigam entender, elas podem sofrer agora o quê? Doutora, aproveitando o gancho da senhora, nós tivemos uma empresa no Rio, eu não me lembro o nome da empresa, mas eu me lembro que na época essa empresa chegou a demitir 700 funcionários sem pagar verba nenhuma, exatamente alegando a teoria do fato do príncipe, ou seja, veio a Covid, fechou todos os estabelecimentos, então a responsabilidade de pagamento se atribuía ao Estado ou ao município. Ah, entendi. Quer dizer, então, por conta disso, eu fecho o meu estabelecimento e o governo é que paga os funcionários. É mais ou menos isso a teoria do fato do príncipe? Exatamente isso, doutora. Isso não colou? Isso não colou. A gente já tem 2021, a gente já sabe que não colou, Os funcionários foram reintegrados e mais ou menos no final de 2020, o próprio Tribunal Superior do Trabalho
descaracterizou o fato do príncipe foi baseado justamente nessa empresa do Rio. Foi o precedente jurídico aí necessário, né? Mas uma coisa que estou me lembrando que ocorreu no final de 2020, a Lei 14.020 de 2020 estabeleceu a estabilidade para as pessoas portadoras e deficientes. Certo. E principalmente aqui no Vale do Paraíba, eu tenho conhecimento que muitas empresas demitiram portadores de deficiências e tiveram que reintegrar. Inclusive tiveram ações que ingressaram no final de 2020 que estão correndo agora em 2021. Olha, gente, isso é importante, hein? Porque é complicado o empresário dispensar e depois ter que reintegrar, porque ele, inclusive, tem que indenizar esse período, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, aproveitar a situação e vou aproveitar para falar exatamente do aviso prévio. O que aconteceu com essas empresas? Essas empresas, elas demitiram em junho, só que a lei veio em julho de 2020, e elas não contaram com esse período, porque o aviso prévio, na realidade, ele tem consequências futuras de mais 30 dias. Então, os juízes estão reintegrando essas pessoas que foram demitidas lá em 2020. Por falta de interpretação correta da lei, né? Exatamente. Aí foi talvez as empresas que fizeram isso, elas não têm um advogado especialista na área trabalhista. Com certeza. Empresarial. Não tem mesmo. É importante que as empresas se conscientizem que essa cultura de só resolver depois, se der problema na justiça, é uma cultura ultrapassada, né? Os empresários que estão aí na vanguarda, que estão realmente tendo bastante lucros e resultados positivos, são aqueles que geram mais empregos, porque eles têm a saúde financeira da empresa em dia, justamente porque investem num corpo jurídico preventivo. Não é isso, doutor? Estou errada? Não, doutora, a senhora está certa. E voltando a esse caso dessas demissões, se eles tivessem um advogado especializado na área trabalhista empresarial, e digo mais, não basta ser um advogado especialista na área trabalhista empresarial, a empresa é genérico, então eu tenho que trabalhar com aqueles advogados que entendem de dado setor, por exemplo, do setor de transporte, do setor de construção, do setor de alimentos. Não? Entendi. Porque existem regramentos diversos para cada segmento de mercado. É cada isso segmento que de mercado eu tenho leis específicas, eu tenho normas regulamentadoras, eu tenho convenções coletivas de trabalho diferenciadas. Gente, isso é muito importante. Agora, em 2021, qual é a sugestão que a senhora deixa para os empresários que desejam ou restabelecer a saúde financeira da sua empresa, restaurar, né, esse problema que houve, ou que estejam começando de novo, ou que conseguiram sobreviver a 2020, mas agora não sabem como é que vai ser 2021? As empresas que já estão com um grande número de ações trabalhistas, eu aconselho que contrate um advogado especialista em trabalhista empresarial, dentro da área específica de atuação dele, porque nesse caso um advogado que seja especialista dentro da área, ele tem como fazer acordo, sabe analisar a petição inicial de forma correta, provavelmente vai acabar gerando lucro para essa empresa. E também que se tenha a cultura de uma advocacia trabalhista empresarial de forma consultiva. Olha, isso é muito bom de saber. Agora, a senhora disse que consiga analisar corretamente a petição inicial. Porque os pedidos são diferentes para cada segmento? Os pedidos são diferentes. Eu vou dar um exemplo para a senhora. Hora extra. O correto é que as horas extras, elas podem ser feitas até 2 horas extras diárias. Certo. Entretanto, eu pego a convenção do segmento de transportes, porque é um ramo à parte, já me permite 4 horas extras ao dia. E a maioria dos advogados, eles trabalham de uma forma geral e não de uma forma especializada por empresa. E essa norma que permite 4 horas extras por dia no setor de transportes, tanto faz de carga quanto de pessoas? Exatamente. É específica para esse setor só? Ela é específica da própria convenção coletiva e tem algum regulamento dela também numa lei de 2015, que alterou a CLT. Qual o segmento de mercado que mais tem
ações trabalhistas aí no TST, por exemplo, Tribunal Superior do Trabalho? A senhora sabe? Sim, fiz uma pesquisa hoje, por coincidência. A pesquisa é relativa ao ano de 2020. Certo. Nessa pesquisa, o primeiro do ranking está hoje com a área de transporte, estamos a quase 10%, e é natural, né? Porque a gente tem motorista na estrada, é muito natural. É verdade. E uma das que acompanha é o segmento de construção civil. Acho que a construção civil tem muito problema também por causa de acidente de trabalho, né? Exatamente, o acidente de trabalho, e esse acidente de trabalho, eles vêm por falta de uma prevenção. Doutora, qual é o pedido mais recorrente que existe contra as empresas? Hora extra. Hora extra é o mais Exatamente. recorrente? E para a gente que é advogado, parece uma coisa tão comum, né? A hora extra, mas os empresários não sabem lidar com os cartões de ponto, ou melhor, normalmente, vamos pegar agora o ramo de construção civil, os líderes da construção civil, e a maior parte também dos chefes de transportadoras, eles não têm instrução para lidar com os horários. Então, falta treinamento jurídico? Falta treinamento jurídico. Orientação, principalmente, né? Exatamente, a própria orientação, se tiver reunião, se tiver um jurídico preventivo forte, que faça reunião com os chefes e líderes dessas empresas, que faça a cada 60 dias. E aviso prévio tem muito problema também? Temos, eu citei logo no início o caso do aviso prévio, Sim. que muitas vezes eu tenho uma estabilidade, vou pegar a estabilidade gestante, Certo. tá? A estabilidade gestante, eu tenho uma gravidez que ela se deu durante o período de aviso prévio. E aí, como é que O meu faz? contrato de trabalho, o meu contrato de trabalho, vamos lá, eu tive um período, uma gravidez em abril. Certo. Eu fui demitida em abril. E eu fiquei grávida lá para o dia 27 de abril. Certo. O que acontece? Falta 10 dias para terminar o meu aviso prévio. E configura estabilidade? Configura porque o período, eu estou dentro do meu contrato de trabalho. E tem muitas empresas que não aceitam isso, e a gente tem um número de ações grandes também nessa situação. Eu ouvi dizer também que a multa do 477 é um dos pedidos recorrentes na Justiça Trabalhista, né? O que é essa multa? Essa multa do 477, ela se dá devido ao pagamento de verbas atrasadas. É 477 da CLT. 477 da CLT. Vamos explicar direito. Ela se dá devido ao pagamento de verbas em atraso. Certo. O que acontece? O funcionário, ele trabalha, o pagamento são dos últimos 10 dias que ele deixou de trabalhar e não de quando termina o aviso prévio. Olha que E às vezes tem essa confusão. Então, E qual a consequência? O que traz essa multa? É simples, é o pagamento só de um salário a mais. Então, se eu tenho 20 demissões aí em um ano de uma pessoa que ganha 5 mil, eu tenho 30 mil reais a mais só de pagamento. Gente, que loucura isso. E agora, aquele empresário que quer colocar a casa em dia, fala, não, agora vamos colocar a empresa em dia para a gente poder realmente ter segurança jurídica, respirar, né, com mais facilidade e tentar ir minimizando os danos, que eu acho que o advogado especializado em trabalhista empresarial, ele sabe como minimizar os danos que já existem, né? Agora, com relação a tudo que envolve essa questão, aí o que a senhora pode deixar aí de palavras finais para esse bloco? Mudar a cultura e investir em a advocacia consultiva trabalhista empresarial. E também tentar diminuir o máximo possível de custos, né? Economizando em hora extra, tudo. Existem ferramentas para isso, né, doutora? Exatamente. A advocacia consultiva empresarial, ela permite redução de custos. Eu costumo brincar que, na verdade, é um investimento. Muito bem. Vamos falar sobre esse investimento daqui a pouco, no próximo bloco.
Doutora Leila, o que é a tal da advocacia trabalhista preventiva? É o que a gente quer saber. Apesar desse nome grande, é só advocacia consultiva. É aquela advocacia que ela cuida da rotina trabalhista, a rotina trabalhista diária. Como, por exemplo, o empresário quer demitir um funcionário por justa causa. Aí o advogado trabalhista empresarial, ele é consultado a respeito. Ele pode fazer um parecer a respeito. É aquele advogado que ele dá socorro para as pessoas, para os gestores, para os funcionários de RH, para a contabilidade. O advogado trabalhista empresarial na área consultiva, ele atua no dia a dia da empresa, ele conhece o métier empresarial. Ah, entendi. Então, assim, é como se a empresa tivesse rotinas e procedimentos já estabelecidos, e aí o advogado trabalhista empresarial, mas na área consultiva, ele vai, então, prestar esse apoio jurídico para o empresário, só que diariamente. Mas é para o empresário, para outros setores também, outros profissionais dentro da empresa, ou só para a diretoria? Não, a advocacia consultiva, ela ajuda a diretoria, ajuda a RH, ajuda os gestores, ajuda a contabilidade. Na realidade, ela acaba ajudando a empresa toda, em todos os setores. Ela, além dela ser consultiva, ela também acaba trabalhando, por exemplo, dentro de um processo, dentro de uma admissão, dentro de uma demissão, um banco de horas, uma rescisão contratual. Ah, muito bem. E a empresa, né? A pergunta que não quer calar. A empresa que trabalha com advocacia consultiva, né? Preventiva, isso quer dizer que ela não vai ter ações judiciais e condenações judiciais? Bem que eu gostaria de te dar uma resposta positiva, mas não é o caso, porque o direito constitucional de ação, ele é inerente, ele é constitucional. Então, a pessoa tem direito, o empregado tem direito de entrar com a ação. Ou seja, papel aceita qualquer coisa, né? Exatamente, assim, né? doutora Virgínia. Só que a partir do momento que eu tenho uma advocacia consultiva fazendo o trabalho de base, a maioria desses pedidos eles vão ser julgados improcedentes, o que acaba gerando lucro para a empresa e uma boa saúde financeira para a empresa. Ou pelo menos minimiza o prejuízo, se for o caso, né? Minimize muito. É bem expressivo? É bem expressivo. Eu vou até dar um exemplo para a senhora. Vamos lá, um advogado trabalhista empresarial, ele faz um trabalho de base com horas extras. Eu tenho determinadas empresas que muitas vezes ela trabalha 5 dias na semana, mais 4 horas no sábado. Às vezes ela tem uma rotina estressante de segunda a quarta. Quinta e sexta-feira não tem necessidade de ser feitas horas extras. Então, pode-se fazer horas extras nos 3 dias da semana e fazer uma compensação ou um banco de hora nos demais 3 dias. Ah, isso que é interessante, a compensação do banco de horas. Isso traz, não vou dizer lucro, né? Mas uma economia para a empresa? Eu vou te dar um exemplo prático. Vamos pegar uma empresa. Exemplo prático é sempre Vamos muito pegar bom, uma empresa que tenha 20 funcionários e esses funcionários faz 2 horas extras ao dia de segunda a sexta. Certo. O salário desses funcionários mais ou menos R$ 2.500 a R$ 2.700. Isso vai gerar uma economia anual de mais de R$ 200 mil com os encargos. Quem está nos ouvindo sabe disso. Um contador que está nos ouvindo sabe dessa conta. E, por exemplo, quando a advocacia trabalhista preventiva é aplicada na empresa, também se aplica ao contador as dúvidas do próprio contador da empresa? Normalmente, RH e tudo mais, departamento pessoal? O ideal é que se trabalhe RH e contador em conjunto. De mãos dadas? De mãos dadas com a advocacia preventiva trabalhista. E como é que ela pode se dar? É porque a gente sempre ouve que a consultoria trabalhista, né, ela é sempre mensal. É só mensal? Ela pode ser mensal, o que é mais aconselhável, que pelo menos se tem uma assessoria constante. Que daí acaba tendo mais familiaridade também, né, com as rotinas e procedimentos. Exatamente, e ela pode se dar também de forma pontual, como por exemplo, uma empresa liga para um advogado para que seja feito um banco de horas, um parecer no caso de estabilidade gestante. É um exemplo, né? Ou sobre qualquer outra dúvida que código tenha. de conduta, às vezes a empresa só quer um código de conduta e um regulamento interno.
Ou um treinamento, por Ou exemplo? também um treinamento para os líderes. Treinamento, eu digo, na gestão trabalhista da empresa, né? Um treinamento, orientação jurídica. Vamos lá, um treinamento para os líderes, por exemplo, a respeito do dano moral. Só que não basta ter esse treinamento uma vez se não tiver uma fiscalização constante. Entendi. A advocacia preventiva, né? Ela usa como ferramenta somente a consultoria? A consultoria é uma das ferramentas, mas nós também temos a auditoria e a compliance. Na realidade, elas caminham juntos. E qual a diferença entre elas? A consultoria é o métier da empresa, é o dia a dia da empresa, é a rotina da empresa. Já quando eu pego uma auditoria, eu faço um raio-x de forma especializada. Eu analiso todos os documentos de forma conjunta da empresa, apresenta-se um relatório e nesse relatório eu tenho as soluções e eu tenho os riscos se as soluções não forem adotadas. Entendi. E já a compliance é um termo novo, é um termo que às vezes assusta os empresários, Sim. mas é necessário. A compliance, eu falo que a compliance ela é a fiscalização de tudo aquilo que já foi feito, por exemplo, na auditoria. Se eu estabeleço um código de conduta, como eu falei antes, não resolve nada eu ter um código de conduta como uma letra morta, se eu não tiver aplicação, se eu não tiver fiscalização. A compliance, ela fiscaliza exatamente a conduta do dia a dia. A aplicação, na verdade, das normas, né? Exatamente, a aplicação das normas e regulamentos e das convenções coletivas e das normas internas da empresa. Ou seja, adequa a empresa a todas as regras daquele setor, vamos dizer assim, é construção civil. Então, além das leis trabalhistas, adequa a empresa a necessidade de seguir todas as regulamentações normativas, por exemplo. Exatamente. Vamos pegar, por exemplo, aí a regulamentação normativa, que é a NR6, que trata do uso de EPI. Certo. Muitas vezes eu tenho uso de EPI, mas ele não é fiscalizado, um líder não fiscaliza o uso de EPI. E a gente tem um número de ações trabalhistas muito grande também, exatamente por isso. A gente sabe que a compliance é agir como? Agir de determinada forma. E isso é muito aplicado para a lavagem de dinheiro, não é verdade? Foi da origem da lei de lavagem de dinheiro que veio a compliance para o trabalhista, tanto que nós não temos uma lei específica dentro do direito trabalhista a respeito de compliance. Essa era uma próxima pergunta, né? Mas então ela é adaptada para o regramento trabalhista dentro da empresa e essa adaptação, vamos dizer assim, essa implantação de regras e comportamentos e condutas dentro da empresa na área trabalhista, então é o compliance trabalhista. Exatamente, eu estarei conforme as leis e regulamentos e toda a legislação. Isso traz aí uma segurança jurídica e um conforto financeiro para o empresário muito grande. E agrega valor ao produto que a empresa tem também perante terceiros e perante o órgão público. Isso é muito interessante, porque também estabelece regras perante líderes e funcionários, entre os funcionários, realmente como respeitar o próximo, como conviver com o próximo, tudo isso está dentro do compliance? Tudo, são regras de confiança que acaba agregando valor para o produto do empresário. Muito bem. Doutora, a consultoria pode ajudar uma empresa nos contratos de admissão e demissão? Acho que são ali os dois pontos mais fracos da empresa, não são? Exatamente. Na realidade, a maioria das empresas, elas trabalham com um contrato de admissão padrão. Mas o contrato de admissão ele tem que ser de acordo com cada empresa. Se eu pego uma empresa do ramo de construção civil, uma empresa de alimentos, uma empresa de transportes, eu tenho que ter um contrato específico para cada situação. Com cláusulas específicas? Exatamente. E normalmente não se tem. E aí que onde um advogado trabalhista na área empresarial consegue ajustar com relação à demissão. Na demissão está o maior número de ações trabalhistas. Eu acho que o termo de rescisão do contrato de trabalho é o documento que leva, na verdade, às ações trabalhistas, não é? Exatamente. O TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, vou te dar um exemplo prático aqui. É uma demissão por justa causa. Se essa demissão por justa causa ela não for muito bem elaborada, muitas vezes é necessário até de um parecer de um advogado especializado, e isso acaba se revertendo.
de procedimentos prévios também, né? Exatamente. Isso acaba sendo anulado na Justiça do Trabalho e há uma grande possibilidade de se pagar dano moral por essa justa causa. E é isso que eu quero falar agora. A maioria das ações trabalhistas tem pedido de dano moral. É possível evitar ou diminuir esses pedidos? Então, vamos começar falando do dano moral, né? Eu tenho dois tipos de dano moral. Eu tenho o dano moral na relação vertical, que é entre empresários e os empregados, e eu tenho na relação horizontal, que são entre os empregados. Sim, se eu tiver uma advocacia consultiva trabalhista especializada, conseguimos diminuir em muito os pedidos de dano moral. Ou melhor, os pedidos nós não conseguimos diminuir, mas conseguimos fazer com que eles sejam julgados improcedentes ou que seja pago um valor menor. E aí a senhora falou de empresários, né? Mas, na verdade, seria dos líderes para com os seus funcionários, é isso? Níveis hierárquicos diferentes, né? A maior parte do dano moral, na realidade, é de líderes para os funcionários. Mas também tem o horizontal lá, né? Exatamente. Doutora, infelizmente a gente está aqui no finalzinho do nosso programa e eu queria que a senhora falasse sobre o calcanhar de Aquiles das empresas. O que é? Bom, o calcanhar de Aquiles das empresas, se a gente estivesse falando de pessoa física, eu diria que é o bolso, mas nesse caso é a saúde financeira de uma empresa. Certo. E a saúde financeira de uma empresa, ela anda em conjunto com o passivo trabalhista. Se eu tenho um débito trabalhista muito grande, eu posso vir a falir uma empresa. Muito bem. E passivo trabalhista são condenações trabalhistas. Condenações trabalhistas que elas pode ser evitada com uma advocacia preventiva. Muito bem. Nós iremos conversar ainda sobre os segmentos da construção civil e de transportes de cargas e logística e transporte de pessoas com a doutora Leila Salvati, e se der tempo outro segmento, né? Convido você a deixar as suas perguntas lá no nosso YouTube, Programa Viva a Vida, Virgínia Machado. Olá, hoje eu estou conversando com a doutora Leila Salvati, advogada especialista em Direito Trabalhista Empresarial. E nós já conversamos aqui nos outros blocos sobre a advocacia contenciosa e a advocacia preventiva. Mas muitas dúvidas surgiram com relação ao segmento da construção civil. E é isso que nós vamos agora conversar com ela, não só da construção civil, mas também do segmento de transportes e logística, hein? Carga e transporte de pessoas. Doutora, por favor. Obrigada, doutora. Se assente e nos diga uma coisa, nós tivemos aí um boom da construção civil. A construção civil, esse segmento tem sido aí, digamos, uma esperança para retomarmos o caminho do crescimento econômico no Brasil. E gera muitos empregos, né? Fomenta a economia local, regional, mas tem muitos problemas, né? A senhora falou no outro bloco que uma grande parte das ações no Tribunal Superior do Trabalho existem por conta desse segmento da indústria e, consequentemente, da construção civil que está ali inserido. É isso mesmo? Tem mais de 20%, é isso? Doutora, se formos pegar o segmento da indústria junto com a construção civil, o ranking diz praticamente mais de 20%. Nossa, Como a senhora falou, é um dos ramos que está crescendo, que está alavancando a nossa economia. Então, é um dos ramos que mais traz emprego hoje no Brasil. Sim. Só que mais traz emprego, mas consequentemente também é o que mais nos dá processos trabalhistas dentro do judiciário brasileiro hoje. E quando a construtora, né, ou empresas desse segmento já estão recebendo notificações para se defender de ações trabalhistas, o que é possível fazer para ajudá-las? Nesse caso, o ideal é que essa empresa ela tenha um advogado trabalhista empresarial especializado. Mas não basta que esse advogado ele seja especialista em empresas, ele tem que ser especialista no ramo da construção civil, porque nós temos
temos os diferenciais. Temos umas CNRs que a gente aplica, que são umas normas regulamentadoras diferenciadas. Nós temos convenções coletivas diferenciadas e só quem é do ramo conhece. Entendi. Agora, parece-me, pelo que eu pude ver, né, como advogada acabo entendendo um pouquinho mais, mas eu pude verificar que a questão do acidente de trabalho traz aí condenações trabalhistas, gerando, né, um passivo trabalhista bastante palpável, né, bem substancioso para as empresas desse segmento da construção civil, é isso? O acidente de trabalho, ele tem 3 vertentes, como eu costumo falar. Ele causa dano físico ao empregado, ele causa dano à saúde financeira da empresa. Sim. E má reputação da empresa perante a sociedade. E perante o Ministério Público do Trabalho também, né? Judiciário e tudo mais. E acaba gerando multas e uma série de coisas. Não vou falar que vamos conseguir reverter toda a situação, mas se tiver um advogado especializado na área, principalmente com treinamentos dos líderes, consegue sim diminuir e muito. Vamos continuar tendo as ações, como eu já falei antes, mas os pedidos eles vão ser julgados improcedentes ou terão um valor menor. Vamos pegar um exemplo aí de uma morte. Certo. Deixa lá uma viúva e 2 filhos. A pessoa ganhava 3 mil reais mensais. Certo. O que acontece nesse caso? A pessoa tinha 40 anos de idade. Hoje o IBGE me diz que a pensão vai até 78 anos de idade. 78 alguma coisa. Essa é estatística? É estatística. Eu vou colocar um número redondo, 78 anos. Certo. Pega de 3 mil reais por mais... Quanto? Por mais 38 né? anos de idade. Por mais 38 anos. Esse fica sendo um passivo da empresa permanente. Muitas vezes é pior do que ser permanente, porque se entra na folha, ok. Mas muitas vezes o juiz acaba condenando isso em indenização que o Código Civil permite, em parcela única. Isso acaba falindo uma empresa. Ah, com certeza. E dano moral existe muito na área da construção civil? O dano moral na área de construção civil é grande, principalmente entre os pares, que é o dano moral na horizontal. Tem muito preconceito, tem muitas piadas homofóbicas. Entendi. Tudo isso gera dano moral? Exatamente. Racismo. Tudo isso acaba gerando dano moral. E a própria, a gente também tem muitas, às vezes, despedidas até por justa causa, até por falta de conhecimento dos líderes, e isso também acaba gerando dano moral. Eu acho que a justa causa ela tem que ter aí realmente um aconselhamento jurídico muito, vamos dizer assim, muito próximo, né? Para não incorrer no risco de ter que readmitir o empregado. Eu vou um pouquinho mais longe. Quando muitas vezes se tem uma advocacia preventiva, então vai se consulta o advogado. Só que muitas vezes, se eu tivesse uma compliance, um código de conduta, eu pego uma desídia, que é o empregado ter 10 faltas no mês. Certo. O empregado já saberia que isso era desídia, porque isso estaria descrito no Código de Conduta e que isso poderia dar justa causa. Olha que interessante, boa dica, dica que vale 1 milhão, hein, gente? Agora, o dano moral também pode incorrer por conta do acidente, né? Não só por causa do assédio moral ou sexual, mas também por causa do acidente, né? Por causa do acidente de trabalho, mesmo que não seja um acidente com morte, muitas vezes acaba levando a uma incapacitação física, a algum tipo de lesão externa, acaba sim dando dano moral e dano material. E às vezes acumulado com pensão mensal vitalícia. Nossa, gente, isso acaba com uma empresa. Exatamente. Acaba completamente, né? Ainda mais, vamos dizer que a empresa fez de tudo para conseguir realmente se livrar do ano de 2020 e está ali buscando fôlego, né? Aí chega 2021, 2022, ela se vê aí envolta numa condenação trabalhista desse porte. Acabou tudo o que o empresário fez no ano anterior? Por isso, doutora, que o ideal é se investir na advocacia trabalhista preventiva especializada, aquele advogado que entenda do ramo de construção civil. A construção civil, além do acidente de trabalho, tem alguma peculiaridade que a senhora possa deixar aí, né, para os nossos
telespectadores, empresários desse segmento? Eu acho que duas grandes peculiaridades nesse ramo. É. É hora extra e o intervalo intra-jornada, que é o horário do almoço. Certo. Normalmente, os líderes acabam exigindo um esforço muito grande, acaba fazendo com que os funcionários exerçam mais de 2 horas extras diárias. Então, isso acaba gerando problemas lá na frente. E muitas vezes também não se anotando o horário de almoço. E existem dicas de ouro que um advogado preventivo pode fazer isso com esse horário de almoço. Muito bom, Mas e a anotação britânica que eles falam? O que é isso? A anotação britânica, o funcionário entra na empresa todos os dias às 7 da manhã e sai todos os dias às 18 horas. Eu não sei como que ele consegue fazer isso. Muitas vezes é rechaçado pelo Poder Judiciário. Muitas vezes, né? Até por falta de conhecimento do RH, o próprio RH, ele entra 7h05, o RH coloca 7 horas. Ele sai 18 horas e 3 minutos, não vai fazer diferença. Essas 18 horas e 3 minutos, o RH pede para colocar 8 horas, porque acha que tem que pagar como hora extra aqueles 3 a 5 minutos. Não tem. E pelo contrário, nesse caso, o que vai acontecer? O ônus da prova inverte. Mesmo eu tendo cartão de ponto, é a empresa que vai ter que provar que aquele funcionário não fez horas extras. Falando em cartão de ponto, doutora, é obrigatório para todas as empresas? O cartão de ponto, até novembro de 2019, ele era obrigatório para as empresas que tivessem acima de 10 empregados. Isso também é uma dica para quem está começando. Hoje o cartão de ponto ele é obrigatório para aquelas empresas que têm acima de 20 empregados. Olha, muito isso é a partir de novembro de 2017. Ajudou bastante os empresários, Ajudou, hein, doutora? sim. Doutora, e na área de transportes de pessoas ou de cargas, né, logística, existe alguma peculiaridade que a senhora queira deixar aqui de conhecimento, informação para os nossos telespectadores que são empresários desse segmento? A área de transporte, sozinha, ela lidera hoje no ranking de ações trabalhistas quase 10%. Uau! E qual os pedidos recorrentes, expressivo. quais são? Os pedidos muito recorrentes são horas extras, o horário de almoço e o intervalo entre jornada, que é às 11 horas, entre um horário e outro. Exatamente. E nós temos uma peculiaridade na lei de 2015, que diz que eu tenho que ter 11 horas a cada 24 horas trabalhadas, então é diferente do funcionário normal. Olha só! E 8 horas ininterruptas. Só que normalmente, com todo o respeito, às vezes os RHs não sabem não sabem trabalhar com isso, até porque é uma coisa específica, é mais a área jurídica. Entendi. Mas e aquela tal da hora de espera? Porque aí o motorista ele leva o funcionário na empresa, de manhã, depois vai buscar à tarde. Esse período que ele fica parado é hora de exposição? Isso a senhora já está falando do transporte de pessoas. Sim. E o de cargas, por exemplo, que tem que ficar esperando descarregar a carga no porto, né? Então, o parado no trânsito. Então, são duas perguntas. Duas perguntas em uma. O transporte de pessoas, eu tenho aquilo que eu chamo de sistema de dupla pegada. Certo. Leva os funcionários para a empresa, retorna às 6 da manhã e vai voltar a trabalhar às 15 horas. Certo. A convenção dá para esse funcionário, nossa convenção aqui do Vale, dá para esse funcionário 5 horas como se fosse horário de almoço. Só que muitas vezes ultrapassam 2, 3 horas aí a mais, que é pago como hora extra. A advocacia preventiva empresarial tem meios também para lidar com isso, com essa dupla pegada. Muito e esse sistema de dupla pegada também a gente tem um número grande de ações. Agora, com relação a outra pergunta, que é a hora de espera. Que é a hora de espera, o motorista ele vai esperar a carga no Porto de Santos, é muito comum. Às vezes ele fica 8 a 10 horas na fila. Essa 8 a 10 horas que ele fica na fila é considerado hora de espera. Eu não pago 50%, eu pago 30% sem os encargos. Olha que interessante, isso traz uma economia gigantesca para a empresa. Exatamente, porque a hora extra, ela é paga a hora extra, o valor normal, mais 50%. E a hora de espera, ela é paga tão somente 30%. Os contadores
que estão nos assistindo provavelmente já devem ter feito um cálculo que é grande. Olha só. E tem mais alguma peculiaridade desses dois segmentos que a senhora queira aí falar? São os dois segmentos que, na minha opinião pessoal, e também através de pesquisas no Tribunal Superior do Trabalho, que volto a repetir, lidera o ranking de ações trabalhistas. Então, são dois segmentos que, se tivesse uma advocacia preventiva especializada, um advogado trabalhista empresarial especializado nesses ramos, com certeza iria diminuir muito e a economia iria ser muito grande. E não só a economia, mas eu digo até em termos de imagem com relação ao próprio Poder Judiciário, Ministério Público do Trabalho, né, Secretaria do Trabalho, Secretaria do Trabalho, né, e a opinião pública. Exatamente. Né? Por exemplo, se consegue se aplicar um compliance, um código de compliance, o código de conduta está acompanhado por um compliance nessas empresas. Essas empresas, se elas trabalham com terceirizada, vamos pegar uma empresa de transporte de pessoas que presta serviço para uma fábrica, por exemplo. O conceito dela perante aquela fábrica vai ser diferente, vai agregar valor ao produto dela. Muito interessante. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, tirando, né, todas as nossas dúvidas e principalmente aqui nesses dois setores que requer realmente conhecimento muito especializado. Espero que vocês tenham gostado, que a doutora Leila também retorne outras vezes para responder nossas perguntas, né? Agradeço o convite, doutora Virgínia. Muito obrigada pela sua companhia. Convido você a continuar nos acompanhando agora em 2021. Estaremos voltando com temas bastante relevantes, levando informação e conhecimento para que você encontre soluções para o seu dia a dia. O programa Viva a Vida é um programa de utilidade pública. E agradeço as nossas parcerias, SG Design e Estética, Estúdio Dona Isabel Rego, ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, e a Goldfinger, ótica e joalheria. Um beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima.